Tá gravando, agora sim. Agora tá gravando. Então, a gente se aprofundar conhecendo mais a fundo como essas pessoas viviam, qual era a realidade, que cidade que era, que cheiro que tinha aquele lugar naquela época, né? Como é que era aquele lugar, né? Ver de perto onde é que eles andavam, o que eles faziam, né? Então isso é muito importante quando a gente vai estudar alguma coisa. E no meu caso agora, já indo já mais diretamente à questão do nosso tema aqui, sobre a bossa nova e o samba. Então, tem muitas coisas envolvidas nisso. Eu sugiro até, eu sempre sugiro até para meus alunos e tudo, em relação até a outros temas, que comecem a ler livros em relação a isso. Existe o livro do Rui Castro, que é o Chega de Saudade, que fala sobre a Bossa Nova, os personagens da Bossa Nova, que é um livro importantíssimo e que situa muito bem a Bossa Nova ali, né? Historicamente, geograficamente, fala sobre o que era, quem são aquelas pessoas, o que eles faziam, de onde que eles surgiram. E é interessante eu falar sobre o Rui Castro, antes de falar do Chega de Saudade, eu falar sobre um outro livro do Rui Castro que eu estou lendo ainda, esse no final antes das férias do meio do ano agora, as férias lá da EMESP, eu acabei de ler o livro do Rui Castro que fala sobre o Rio de Janeiro dos anos 20. Eu já li a biografia da Carmen Miranda dele também. Depois eu li o Rio de Janeiro. Eu sou muito fã do Rui Castro, adoro ele. Li a biografia da Carmen Miranda, sobre o Rio de Janeiro dos anos 20, né, que é uma época, para mim é é uma, uma época de ouro, assim, para mim também, fora os anos 70, os anos 20 também para mim são, e fora também o finalzinho dos anos 50 e anos 60, são essas três épocas de ouro que eu tenho da minha cidade, que são os anos 20, o surgimento da Bossa Nova, que é o finalzinho dos anos 50, entrando nos anos 60, e depois os anos 70, que é o que a gente chama de MPB, depois onde surgiu a MPB, né, o que se chama de MPB. E essas são as três épocas, as Golden Age que eu tenho brasileiras, musicais, assim, da minha cidade. Eu sou carioca e tenho muito fascínio por tudo isso. E o Rui Castro também, carioca, bairrista pra caramba. Ele tem uma visão das coisas dele e eu concordo com muitas coisas que ele coloca. Realmente eu sei, eu gosto muito dele. E li esse livro sobre os anos 20 do Rio de Janeiro e comecei a ler agora um outro livro que é até anterior ao livro dos anos 20, que é o livro que fala sobre o samba canção. E é por aí exatamente que eu gostaria de falar, de começar a introduzir esse assunto sobre a bossa nova. E é interessante isso. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, por favor, deixa eu fechar aqui, mutar. Vou mutar alguns microfones aqui, ó. Quem é que está mais aberto? Mute, porque senão fica vazando tudo para mim aqui, eu não consigo ouvir mais nada que eu tô com a caixa bem na minha frente aqui, os monitores. Vamos lá, seguindo. Então, eu estou lendo esse livro do Rui Castro que fala sobre o samba canção. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse livro. Realmente eu indico, realmente esse livro do Rui Castro que eu estou lendo. É maravilhoso e acho que é um ponto de partida interessantíssimo para a gente falar sobre a bossa nova, porque eu acho que assim a concepção sonora da bossa nova, eu considero a bossa nova como um samba, porque não existe uma outra respiração diferente que você possa dizer a bossa nova é um outro ritmo. Não existe uma clave que você possa falar a bossa nova é um outro ritmo. Não existe isso. Existe alguma coisa na bossa nova que não seja própria do samba, a não ser uma forma de tocar, né? Forma de tocar. Como se toca a bossa nova? Ela tem uma forma específica de tocar. Da mesma forma que a música renascentista tem a música barroca, etc, etc, né? Por aí vai, pelos séculos afora. A bossa nova, da mesma forma, tem uma forma de tocar também. Um jeito especial de tocar, né? Claro que tem vários personagens, cada um tocava de um jeito, etc, etc. Mas tem uma coisa que se chama de na sonoridade da bossa nova, que a gente vai explorar isso um pouquinho e falar sobre isso. Bom, vamos lá. Aí vamos lá. Vamos começar aqui então esse instrumento é o instrumento da bossa nova.
Não é o piano, não é a bateria, não é o contrabaixo, não é o saxofone. A bossa nova é uma música que, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a gente tem que levar em consideração o violão. O violão de 6 cordas, que está tão esquecido hoje em dia, né? O violão de 6 cordas, esse instrumento aqui tão banal e corriqueiro, né? Que é o violão de 6 cordas. Que hoje em dia, você sabe que eu fui outro dia até no luthier, é, conheci um luthier bom pra caramba, fui lá conhecer os violões de 6 cordas, ele não estava fazendo mais violão de 6 cordas. Estava fazendo só violão de 7 cordas. Só existia 7 cordas. Eu amo o violão de 7 cordas, tenho toda devoção pelos grandes violonistas de 7 cordas, mas assim, não vamos esquecer do violão de 6 cordas, gente, pelo amor de Deus. Só a gente esquece do instrumento em que foi feito, sei lá, 95% de todo o cancioneiro da música brasileira foi feito, né? Não sei, talvez eu tenha sido exagerado, sei lá, mas pelo menos 90% do que foi feito num violão de 6 cordas, né? Corda de nylon. E a gente tem que prestar atenção nesse instrumento, porque ele é muito importante. E a forma como ele toca também. Bom, vamos lá. Eu queria que vocês fizessem umas sugestões aqui de nomes de bossa nova que vocês gostariam que eu explorasse aqui na nossa aula. Vocês é que vão escrever aqui no chat algumas músicas aí, ó. É, esse seu olhar interessantíssimo aqui. Ela é carioca. Caminhos cruzados pode ser. Você vê, por exemplo, a bossa lenta, a bossa nova mais lenta, como ela é próxima do samba canção. Você vai falar que caminho. Vamos só fazer só esse momento aqui. Caminhos cruzados. Caminhos cruzados é o quê? Uma bossa nova ou um samba canção? Tá vendo como as coisas são misturadas? Bossa nova, Caminhos Cruzados é uma bossa nova, mas ela não é um samba canção? Aqui, por exemplo, está falando do Caminhos Cruzados. Se você tocar o Caminhos Cruzados assim, dessa forma, você vê como harmonicamente, melodicamente, as coisas vão se misturando. Aqui, ó. Se você tocar, por exemplo, Caminhos Cruzados. Tô tocando como se fosse. Tocando mais como se fosse um samba canção, né? Por quê? Porque a clave do samba canção principal é como se fosse, é muito próximo da clave de um choro lento, né? Né? A bossa nova, ela já tem o que eu vou chegar lá agora, que eu queria mostrar para vocês, chamar a atenção. Ela tem uma clave dela, uma clave que define esse ritmo. Esse tipo de samba, ele tem uma primeira clave que se movimenta o tempo inteiro, que inverte o tempo inteiro, que swinga o tempo inteiro, mas ela tem uma clave que o que é clave? É uma divisão rítmica que define um estilo rítmico, né? Que a gente pode chamar, o que a gente chama de clave de bossa nova é exatamente isso daqui, né? Essa aqui é uma clave, você pode sincopar ela, antecipar o próximo compasso. Né? Ou seja, bossa nova tem a sua clave, sim. Da mesma forma como o samba tem a clave dele. Qual seria a clave principal do samba? A clave principal do samba é uma clave que já entra meio sincopada, né? A clave principal do samba seria 1, 2, 1 e 2 e tac 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 cat 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 tac 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 cat 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 tac 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 cat cat. Essa é a clave do samba.
que o tamborim usa, a clave que o cavaco usa, etc. Então, assim, se a gente for definir se existe uma clave do samba, se existe da bossa nova, é que a gente pode chamar, isso é a clave de bossa, isso é a clave de samba, seria, a grosso modo, a gente pode colocar, isso seria a clave da bossa, um, e, dois, e. E pode ser sincopado, antecipar o próximo compasso, dessa forma, né? E essa aqui seria a clave do samba, um, e, dois, e. Mas só que acontece o seguinte, tudo isso aí está misturado no que se chama de bossa nova. Por exemplo, existem gravações do João e de todos os músicos que gravaram bossa nova. Estou falando mais o João Gilberto por causa da levada que ele apresentou primeiro, assim, como se ele tivesse criado aquilo ali, aquela síntese que ele fez, aquilo ali foi o João que fez. Então por isso que eu estou citando ele o tempo inteiro. Mas existe um monte de gravação que o João toca a levada de samba, né? Várias, né? Aqui, ó, por exemplo, Bahia com H, ele canta, ele toca clave de samba. Dá licença, meu senhor. Toca assim. Dá licença pra eu. Levada de samba igual o sambista toca, da mesma forma. Sambista do samba tradicional. Então, assim, bossa nova, na realidade, é muito mais abrangente, não é só uma clave. Não é só uma clave que define. A bossa nova é isso daqui, o resto é samba. Não, não é assim. Bossa nova é muito mais. É também a clave de samba, é também. E depois a gente tem um outro ambiente da bossa nova, fora o ambiente do João, que tem essa coisa toda ligada ao samba jazz e tal. Então tem muita coisa envolvida aí, assim. A gente não pode só colocar isso dentro de um estilo. Mas hoje eu acho que a gente tem que amarrar um pouquinho isso daí para a gente definir algumas coisas importantes, assim. Principalmente em termos de sonoridade, né? Como é que faz isso soar, entendeu? Isso é importantíssimo a gente definir. A gente não pode abrir muito assim para todos os lugares onde a bossa nova foi, porque senão a gente vai ficar muito abrangente. Eu não vou conseguir mostrar exatamente a sonoridade do que a gente chama de bossa nova e onde eu quero chegar. Bom, continuando. Então, assim, existe a forma de harmonização, é óbvio, né? Essa harmonia da que se chama de bossa nova, ela tem uma harmonia já diferente do que da harmonia do samba canção, do que foi feito antes, né? Já é uma harmonia, já é uma sequências harmônicas enriquecidas, os acordes têm uma outra cor, uma coloração diferente, é um pouquinho diferente. A coisa já foi harmonicamente um pouco mais para frente aí, né? Em termos e tem a concepção de tudo isso. Como é que faz isso aí soar daquela forma ali? Por que a bossa nova soa de um jeito e o samba tradicional, o samba de outro? Isso simplesmente é a forma como você toca, né? A forma como você toca e os instrumentos que você está usando. A instrumentação que você usa é importantíssimo para aquilo que soe com a cara de bossa nova mesmo original, para que você possa entender aquilo ali direitinho, né? Como eu falei do violão, eu sou violonista, guitarrista, eu vou falar do som desse instrumento aqui, como é que a gente toca para fazer isso aqui soar dessa forma, na minha concepção. Primeira coisa, depois de muitos anos eu observando o violão do João Gilberto, a forma como ele toca, ele senta, depois de muitos anos isso daí, viu? Aí certo dia eu reparei como é que o João Gilberto segura o violão dele. Como é que o João segura o violão dele? O João Gilberto não segura o violão dele, abraçando o violão dessa forma assim. Ele não, né? Muitas vezes quando a gente cruza a perna dessa forma, a gente põe o violão assim, ó. O que a gente está fazendo nesse momento aqui, gente, ó? A gente está abraçando a caixa harmônica desse instrumento. É como se você chegasse num violino na hora que a pessoa está tocando, você abraçar o violino da pessoa assim, pega em tudo, você abraça. Essa posição você está abraçando a caixa harmônica do instrumento. Isso aqui é um som. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, porque vocês estão ouvindo com som que vem de dentro do violão também, né? Ó, isso aqui é um som. Ó.
Isso aqui é outro, completamente diferente. O instrumento, para soar dessa forma, ele tem que estar com a caixa dele livre. O bojo do violão aqui, as costas dele, o violão está com a caixa livre. Olha só, é dessa forma que a gente toca. O João põe as duas pernas em cima do violão, do banquinho, ou põe uma perna só, o que seja, mas o instrumento fica assim, ó. Aqui atrás o instrumento está livre, ó. Isso é importantíssimo para fazer isso aqui soar dessa forma, assim. Isso é uma dica para os violonistas. Assim que funciona. E o violão da bossa nova é a mesma coisa. Você tem que ter uma onda de instrumento para poder chegar. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por instrumento velho. A minha guitarra tem 50 e tantos anos. Esse violão aqui é um Giannini dos anos 70. Eu só tenho outro de Jorge dos anos 60 que está ali. Eu sou louco por instrumento velho, porque eu gosto da coisa que soe direitinho, assim, né? A corda que eu estou usando nesse instrumento, esses bordões de propósito, assim, são umas cordas, inclusive até que o Menescal me sugeriu e tudo, me deu um pacotinho, eu comecei a usar e agora eu não quero usar outra corda, que é uma corda da Labella, que ela já vem com esse som, é a Labella Recording, né, que chama, né? Esse instrumento, essa corda, ela aqui nos bordões, ela já vem com esse som. Olha como é que o instrumento soa, né? Existe um problema hoje em dia, eu acho que assim, em termos de tudo que se fala de bossa nova, na minha opinião, assim, sinceramente falando assim, na minha opinião, tudo que está em volta da bossa nova, tudo, eu acho que assim eu acho que é muito pouco estudado e valorizado assim pelos músicos de hoje em dia, assim. Eu vejo sabe, um esquecimento assim mesmo, sabe, dessa sonoridade típica e tal desse momento da música brasileira importantíssimo, tão importante quanto qualquer outro, assim, né? Eu acho que existe sabe, as pessoas deixam isso, vamos tocar isso aí de uma outra forma e tal. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim. É muito específico aquilo ali para quando soar daquele jeito, né? Da mesma forma como qualquer outro estilo, como qualquer outro. Conhece? Essa aqui é uma vassourinha e esse aqui é um violão. Eu viro esse instrumento ao contrário e batuco aqui, ó. Isso aqui vira uma caixa que eu batuco. Aqui está o aro da batera, aqui está o hi-hat e aqui está o surdo. É isso. Eu faço todas as minhas bases, eu faço todas as pré-produções de gravações que eu faço, gravando tudo assim, dessa forma. Então aqui nós temos o bumbo da batera, aqui a gente tem o hi-hat, aqui a gente tem o aro, né? Tá aqui. Aqui a gente faz uma bateria caseira, simples assim, só que funciona pra caramba. Funciona que é uma maravilha. E eu faço sempre primeiro assim. Eu escolho uma música, quero que ela soe como bossa nova mesmo. Vou tocar o violão com cara de bossa nova. Eu não quero que soe como um samba, eu não quero que soe como o Djavan, não quero que soe como o João Bosco, eu não quero que ela soe como... Eu quero que ela soe bossa nova. Como é que eu vou fazer esse negócio aí, bicho, soar? Então a primeira coisa é o seguinte, os acordes soando da forma correta, né? Procurar a harmonia correta da música. E depois fazer o que a gente chama de levada de bossa nova, isso aqui é a clave da bossa nova. Eu posso depois até variar isso de várias formas. Eu vou mostrar aqui o que eu posso transformar essa música, para onde ela pode ir. Mas vamos fazer ela primeiro soar como uma bossa nova original mesmo. Que não seja só violão e voz, que tenha uma percussãozinha junto já ali para swingar, já para ficar interessante. Então primeiro o que eu gravo? Eu gravo o violão cantando a melodia na minha cabeça. Cantando a melodia. Isso é importantíssimo, você tocar a música cantando a melodia. Quando a gente faz, por mais que exista uma clave que se repita... Mais gente entrando, estou colocando para dentro. Por mais que tenha uma clave que a gente repita... Você tem que cantar a melodia, porque tem variações, essas variações que existem, aí sim... Não tem como explicar porque que você faz uma coisa e você faz outra. Você tem que viver, tocar aquilo ali, da mesma forma que o cara da escola de samba toca o instrumento dele de percussão, da mesma forma como o cara toca o cavaco, da mesma forma como o sete cordas swinga lá quando ele está tocando o samba e o choro. Então você tem que viver aquilo ali, desenvolver, tocar ao máximo, para depois você procurar, sabe,
fazer mudanças sutis de acordo com a melodia que você está fazendo e que fazem sentido naquele estilo. Você tem que se aprofundar. Mas isso faz parte do idioma. Não tem que falar, eu fiz isso aqui, ali eu não fiz. O que eu vou trabalhar basicamente aqui seria então a clave da bossa. Começando no primeiro tempo, essa clave da bossa mais, e de vez em quando eu vou antecipar dessa forma o primeiro tempo, ó, quando eu quiser. Vou fazer variações que fazem parte do estilo, que eu não sei explicar porque que eu estou fazendo, estou respondendo a melodia da forma que eu acho que tem que ser respondida. Essas mudanças, essas divisõezinhas que faz, respirando junto com a melodia, você vai desenvolver aprendendo e ouvindo e imitando, escutando o violão do João Gilberto, escutando o violão do Menescal, escutando o violão do Tom Jobim, escutando o piano do Tom Jobim, escutando o piano do Luiz Essa, escutando o violão do Durval Ferreira. É isso, não tem simplesmente isso tudo. Ah, uma coisinha importante para falar para vocês, que eu acho essencial isso daí. Estou falando de claves, estou falando que começa no primeiro tempo, estou falando que antecipa uma semicolcheia de vez em quando você quiser e tal. Mas assim, tudo isso tem que entrar através da audição. Isso não entra, isso não entra, isso não entra como uma coisa que você lê assim, puta, como é que é o negócio mesmo? Vamos lá, dois, tá, 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 tá. Bicho, esquece essa forma de aprender ritmo e de aprender música popular, porque não é assim que você vai aprender isso. Não é isso. Não existe essa forma de aprender. Se você começar a aprender assim, você vai aprender de uma forma engessada e didaticamente errada. Assim. Isso tem que ser através da audição, observação, repetição. Tudo através da audição. Você tem que respirar aquele ritmo ali para você conseguir tocar aquilo de verdade. Né? Depois você vai aprender que antecipou uma semicolcheia, que entra na, sabe, é um 2x4, não sei o que. Depois você vai se preocupar com essas coisas. Primeiro, ouve e reproduz aquilo ali, imita, 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 se deixa influenciar pelo violão do cara que você está querendo ali, entendeu? Do seu ídolo, né? Vai atrás daquela sonoridade. Depois você vai se preocupar que se tem uma semicolcheia, se não tem, etc. Né? Eu gosto de mostrar as coisas na prática, porque depois quando vocês ouvem é mais divertido. Vamos lá. E é importantíssimo depois vocês irem em cima do que você gravou. Primeiro você grava o violão no metrônomo, esse exercício é muito legal. Depois você vai e grava a sua percussão em cima. Importantíssimo a gente tocar instrumento de percussão quando a gente pensa em sessão rítmica. Importantíssimo. Ou seja um chocalhinho, ou seja essa coisa aqui do violão que eu faço aqui, que funciona bem pra caramba. Então é isso, olha lá.
Tá lá. Tudo que eu preciso para exercitar, para buscar uma sonoridade, está aqui na minha mão aqui, ó. Tiro o metrônomo. Vou mandar isso para vocês aí agora. Tem gente pra caramba aqui. Vamos lá, vamos falar aí, gente. Perguntar coisas sobre esse tema exatamente. Quem quiser falar, pode falar. Não sejam tímidos, podem perguntar. Ô, Marcos, tudo bem? Diga, tudo bem? Tudo. Meu nome é Lucas. Fala, Eu Lucas, tudo bem? tenho uma pergunta. Aquele disco Easy Tom que eles gravaram em 74 Sim, tem outra instrumentação, diferente do que você sim. estava comentando até pouco tempo atrás. Mas dá para a gente colocar ele nessa caixinha da Bossa Nova ou já está mais na onda da MPB? Não, acho que a gente pode colocar sim. Esse aí, na realidade, seria praticamente o final da aula, assim. Essa concepção da bossa nova, assim, já um pouco mais para frente, andando para frente, né? Com divisão de swing. Porque quando a gente fala de bossa nova típica mesmo, existe, foi o que eu falei, o violão tá na frente, gente. O violão é que é a levada disso daí. O contrabaixo tá atrás, o piano tá atrás, a bateria tá atrás. Tudo fica atrás do violão. Essa onda aí, de Elise e Tom, ali você já é uma concepção já um pouquinho diferente. Ali você já tem uma coisa importantíssima que é a divisão de swing entre violão e guitarra, violão e piano. Ali, o violão ali é o Oscar Castro Neves, né? Eu não sei se o Eldomiro gravou violão nesse disco exatamente, agora eu tenho que lembrar. Eu acho, não sei se o Delmiro gravou violão, se todos os violões são o Oscar e o Delmiro gravou só guitarra. César Camargo Mariano no piano e no Rhodes, Luizão Maia no contrabaixo e Paulo Braga na bateria, né? Essa aí é a cozinha que foi lá para os Estados Unidos gravar, que era a cozinha da época, preferida da Elis da época, e que foi gravar. Lá eles juntaram o Oscar Castro Neves, né, e gravaram Elis e Tom. Mas aí, exatamente no finalzinho dessa aula, eu quero chegar falar um pouquinho sobre essa divisão de swing aí, que também é dentro dessa concepção aí. Só que assim, aí o violão já não está mais na frente, está todo mundo conversando junto ali, dividindo o swing, né? É um pouquinho diferente. É, era isso que eu queria perguntar, para Sim. entender um pouco, entender mais a sua ideia, a sua concepção sobre o papel da guitarra nesse lugar, assim, nesse Sim, momento. exatamente. É importantíssima a guitarra ali. Essa divisão de swing aí é importantíssima. E o Oscar Castro Neves, bicho, é outro cara também, pô. Estamos falando aqui dos violonistas da Bossa Nova. Então o Oscar gravou coisas importantíssimas, importantíssimas. O violão do Oscar era lindíssimo. Lindíssimo, assim. Ele gravou pra caramba, muito. Ele gravou outros discos do Tom, ele gravou Terra Brasília, do Tom Jobim também. Aquele violão é do Oscar lá, bicho. Ele tocou pra caramba. Um monte de disco depois da Helena Elias foi o Oscar que gravou. Depois que o Oscar faleceu, eu gravei alguns discos da Eliane também. Passei a gravar com ela, mas antes o Oscar que estava lá, bicho. Ele sabia pra caramba daquilo ali. Tem um disco do Joe Pass importantíssimo, que é o Oscar Castro Neves tocando violão, que é o Tudo Bem. O Oscar tocando violão pra caramba nesse disco com o Joe Pass ali. Lindíssimo, lindíssimo, né? Mas isso daí eu vou chegar lá. Eu vou tentar organizar as coisas. Esse primeiro exemplo que eu dei aí é de uma sonoridade mais típica mesmo, com o violão na frente. O violão está na frente de tudo isso daí. Tudo vem atrás. É importante que, em termos de volume, todo mundo vem atrás do violão. O violão está na frente de tudo isso. Tem uma dica interessante aqui que o próprio João Gilberto usava, que é o seguinte, ó. Isso aqui é por acaso, vou citar isso daqui, mas depois eu vou seguir para outra coisa. Eu queria até que vocês continuassem falando, mas só porque uma coisa que veio na minha cabeça aqui, rapidinho, é quando você toca essa clave da bossa, você pode tocar ela assim, com todas as notas do acorde juntas, dessa forma, ou você pode sutilmente arpejar esse acorde. O João Gilberto faz isso daí algumas vezes e outras pessoas também fazem, que é tocar dessa forma, assim. Isso aqui é importantíssimo porque eu já fiz esse teste em gravação, isso funcionou pra caramba depois que eu observei o João Gilberto fazendo. Você arpejar levemente os acordes faz o violão sair da base. Muitas vezes o violão, a levada do violão, da bossa, tá junto com a clave da batera. Muitas vezes eles estão juntos. No momento que você faz isso meio arpejado, ele desgruda da base um pouquinho. E ele soa assim.
levemente arpejado, ó. Bicho, isso aqui faz uma diferença. Eu já gravei várias coisas assim, né? Pode parecer uma besteira, mas isso faz uma diferença danada. Só um macetezinho a mais aí. Diga lá, então. Então é isso, Lucas. A gente vai chegar lá. Ah, o Menesca tá ali. Se o Menesca, se você quiser falar alguma coisa, o microfone está aberto para você. Seria uma honra ouvir você falar um pouquinho sobre essa sonoridade da bossa nova, né? Como é que a gente chega lá e tal. Posso falar uma coisa aí? Pode, claro, tá aberto. Roberto Menescal. Primeiro é o seguinte, eu não vou botar mais baterista no meu disco, vou te chamar para fazer as baterias todas. Eu quero esse sonzinho, essa sutileza, cara. É legal, né? Essa vassourinha. Como é que soa legal, né, bicho? Pô, bom demais. Mas é isso. Eu estava vendo, quer dizer, claro, eu sempre falei para você, você é um perfeccionista, é impressionante. Porque tudo isso eu passo por cima, passei por cima a vida inteira, nunca parei para pensar nessas coisas. Mas é isso mesmo, bacana. Porque, sabe, eu fui levando, eu sou aquele cara, vai empurrando, né? Vai indo, né? E, Vai indo. mas você vai lá estudar aquilo, espera, como é que foi isso aqui? Tá, sabe? Eu sou meio passo por cima, assim. Mas eu estava. Menesca, a sua câmera, eu não sei porque estou sem a sua imagem aqui. Eu não sei, É, não eu não. sei. Tá, não, tudo bem. Nós temos o teu áudio, tá maravilhoso. Às vezes não aparece. É, Mas precisa. você estava Sabe, aparecendo aqui depois que você saiu. eu não sei por quê, também não sei. Tá, então deixa, vai lá. Pode. Não, Uhum. mas é verdade, é assim, é claro, porque você está fazendo isso de uma forma natural. Você está lá, você viveu, você fez, você criou e tal. Aí aqui no momento que a gente começa a pensar em fazer uma aula sobre isso, a gente vai imaginando o que a gente pode, né, passar isso de uma forma que, né, amarrar uma coisa e outra, né, para poder explicar e passar para frente. Oba, veio a imagem. Entrei aí. Mas uma coisa que acho interessante a gente falar, Isso. porque como nós, antes do João Gilberto um pouco, né? Uhum. A gente chamava, a gente não chamava de bossa nova ainda, mas a gente chamava o samba moderno, né? Uhum. Que vem de encontro com o que você fala, a bossa nova é um samba, né? Uhum. Mas a gente estava procurando, a gente sabia que tinha que ter uma batida ali e cada um de nós fazia uma, Uhum. bem diferente uma da outra, era a procura, né? Eu me lembro Carlinhos Lira até pela composição dele fazia um negócio meio, né? Tinha uma música dele que era um pouco tudo para frente, assim, deixa que meu samba sabe Sim. tudo e você não acredita, né? Samba só Sim. depende Tudo de sincopado. você. E eu já Miltinho, tinha naquela onda do Miltinho lá, né? exato. É. Eu já tinha uma batida que era ruim, era meio samba, sei lá como é que chama. Quase uma marcha, uma marcha. Marcha rancho, né? Sim, sim. Olha que O, barato, tá vendo? o Baden tinha uma coisa que Bada era é o tamborim, né? Mais ligado ao choro. mais, ele vinha Uhum. mais sabe, do subúrbio aqui, dos quintais e tal, e trazia a batida dele meio. Mas quando o João fez a batida dele, que eu ouvi, eu falei, cara, minha primeira pergunta foi, João, desculpe, mas de onde veio essa batida? Ele falou, rapaz, é que vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo no violão, você tem que escolher uma coisa, né? E eu estou fazendo samba. Eu disse, mas por que essa tua batida é tão diferente? Ele falou, rapaz, eu fiquei pensando nos instrumentos de percussão do samba Uhum. e escolhi um. Eu escolhi um que eu possa fazer no violão, que é o tamborim. Né? Ele faz tan, 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 tum, tan, 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 tum, tan, tan, Sim, né? também é outra levada, outra clave. Sim. A gente, opa, é isso que a gente queria. Que legal. Todo mundo largou a sua batida e foi para. Quer dizer, ninguém conseguiu imitar exatamente o João, mas Sim, cada um fez uma baseada ali no João. que Aí legal. a Bossa Nova fixou. Foi isso, cara.
Menesca, Mas eu quero. e o lance e quem começou a usar o lance do contratempo, esse tipo de coisa? Tocar assim. Olha, eu vou te contar de onde é que veio isso na minha cabeça. Tá? Para Ah, mim, veio do Donato. Tá? Donato. Veio assim, arrando o Donato, sim, né? sim. Então, cada um trouxe uma coisa. O Johnny Alf já fazia uma outra coisa. O Hum, piano era mais sofisticado assim, do que o que a gente fazia, né? No piano dele, né? Era hum, difícil fazer aquela coisa. Então, quando por exemplo, eu toquei com o Johnny Alf várias coisas, gravei com ele, aí uhum. eu fazia a batida mais simples, né? Para ele. Contratempo, tá? Para não Sim. atrapalhar ele. Pois é, mas eu vejo muito essa coisa do contratempo com você. Eu É, vejo muitas, muitas, muitas coisas. As primeiras referências que eu tenho desse violão levando assim no contratempo dentro da cozinha, é você tocando. pode ser. Depende do dia. Uhum. Depende de como eu amanheço. Que legal. Quando amanhece com sol, sai uma coisa. Quando amanhece É com uma chuva, sai. Mas vai lá que eu estou achando Legal, ótimo. meu. Vai Pô, lá. obrigado, obrigado. Nossa, um monte de coisa que você falou eu vou usar aqui já. Já, vai ser usado agora já. Maravilha. Obrigado, Menesca. Vamos seguindo aqui, gente. Olha lá, então. Que participação maravilhosa, né? Muito bom, muito bom. Essa parte de ritmo aí, ela é muito complexa, até por causa dessa coisa que o Menesca falou aí. Cada pessoa toca de um jeito. A gente não toca, uma pessoa não toca igual a outra, né? Não existe isso, não tem como, né? A gente pode até imitar e tudo, mas nunca é igual e a gente acaba tocando de outro jeito. Eu acho que a forma que você toca é a mistura de tudo que você viveu, tudo que você escutou, tudo que você perseguiu e tal, e a forma como você respira, que você coloca é isso daí mesmo, vem dessa mistura. Não tem. Aí depois você inventa a sua forma de tocar, suas coisas e tal, e vai embora. Mas assim, não existe uma forma só de tocar. Existem várias formas de se tocar. Você vê que interessante que o Menestra colocou até a coisa da marcha no meio da bossa, né? No Chega de Saudade que ele colocou, né? Né? Que interessante como é que. E tudo isso é legal que tudo se cruza. O contratempo, e dentro de tudo isso daí, esse contratempo do ele está dentro de tudo também. A clave, aquela do Carlos Lira que ele colocou, que é toda antecipada, que é como o Miltinho cantava, né? Aquele negócio de antecipando tudo. Tudo isso aí vai se misturando. Não tem uma forma. Você pode, na realidade, criar o seu estilo, a sua forma de tocar, descobrir até uma batida que é sua, misturando um monte de coisa. Você vai chegar numa conclusão que é sua lá. E na época estavam perseguindo alguma coisa, estavam tentando achar uma levada, que era isso aí que o Menescal falou, que era um samba novo, né? Um samba moderno. Eles queriam fazer que a coisa soasse diferente, eles estavam procurando e conseguiram fazer, né? Que é o mais importante. Então, olha que interessante. Seguindo um pouquinho mais para frente esse negócio da cozinha aqui, então. Depois eu vou chegar onde o Lucas falou ali, que é aquela cozinha onde tem divisão de swing, de violão e piano, né? É, eu vou pegar uma outra música agora aqui, aproveitar que essa aqui eu já mandei para vocês, vou até apagar aqui do Logic. Aquele exemplo da bossa nova mais estática, né? Claro que eu fiz algumas variações de propósito ali. Tem algumas coisas que o próprio João gravou que são realmente estáticas mesmo. Ele vai naquele groove, naquele mantra, aquela coisa que vai repetindo e repetindo. E tem várias gravações que soam dessa forma. Completamente estática, né? E ela vai assim, do começo até o final. A intenção que ele teve foi essa. Essa coisa de sessão rítmica. Ela tem uma coisa que é muito, muito importante a gente pensar, que é a intenção que você tem. Eu tenho a intenção de fazer isso, então isso soa dessa forma. Eu tenho a intenção que soe de outra forma, você se comporta de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês, eu vou dar um exemplo aqui interessante, uma forma de você se comportar.
Pode ser até aqui mesmo, no esse seu olhar, por exemplo. Não precisa nem, eu não vou usar nem a percussão. A percussão eu vou usar mais pro final. Por exemplo, esse seu olhar. Eu posso me comportar dessa forma. Como eu gravei daquela hora ali, né? Tô fazendo essa clave de bossa o tempo inteiro. Mas eu não posso esquecer que aqui a gente tem o tempo. Esse seu olhar que tá aí dentro do ritmo. Tem o contratempo que tá aí. Que soa mais como um pandeiro. Né? Tem a levada da marcha que o Menescal falou. Tem a do Carlos Lira, que é toda sincopada. Tem a do Baden, que é mais o samba canção. Né? Então, tudo isso está aí dentro dessa levada. Você vai escolher o que você vai fazer. Um exercício legal que você pode fazer, uma brincadeira, é você colocar um metrônomo, por exemplo. Né? Vou deixar o metrônomo no meu pé aqui. Aqui. Agora já está para eu vou acomodar a vizinha aqui. Eu estou no apartamento, eu vou ligar o metrônomo. Peraí. Ah, não consigo ligar, porque eu vou colocar... Eu não tenho outro metrônomo do celular. Peraí. Pronto, está aqui o meu metrônomo. Tá lá. Vou praticar esse seu olhar. Ele pode ser completamente estático. A intenção é que é interessante. Eu tenho a intenção que ela soe de uma forma, eu tenho a intenção que ela soe de outra. Eu tenho a intenção que ela soe mais estática, que ela soe mais movimentada. Eu tenho a intenção que ela soe completamente assimétrica. Eu, por exemplo, eu toco assimetricamente, assim. Eu toco de uma forma de propósito assim mesmo. Eu escuto a melodia e vou respondendo o tempo inteiro. Eu gosto de fazer isso. Eu posso ficar mais no tempo, eu posso ficar mais no contratempo, eu posso ir para uma levada, eu posso ir para outra, eu posso misturar tudo, mas cantando a melodia na sua cabeça ou cantando mesmo, né? Isso é importantíssimo, né? Então vamos lá. Começar mais estática. Como eu gravei ali. Ela já vai voltar diferente. Todas as semicolcheias. Tá como se fosse um choro. Agora. Vou colocá-la no tempo. Muita coisa no tempo. Tempo. Vou pro contratempo. Voltei pra clave. Parece que ela é mais, parece que o andamento vai mais para trás por causa dela. Ela é mais para trás, puxa para trás de você. Vou fazer a levada clave do samba. Olha, cada um tem uma intenção diferente. Ó. Tudo depende da forma como você vai escolher. Olha lá. A clave do samba. Tac, 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 tac. Eu vou voltar para a clave da bossa, que é mais estática. Contratempo. Vou estar balançando pra caramba no contratempo. Vou pra clave da bossa, vai parar tudo.
Parece que o andamento vai para trás. Vou pro tempo. O primeiro como se fosse aquela levada do choro. Soar como tudo isso tá junto o tempo inteiro. Se você é só uma questão de você escolher o que você vai fazer. A música soa completamente diferente. E o mais interessante, agora, falando na cozinha toda, se você amarra uma parte de um jeito, você faz uma outra de outro, aí que vem esse próximo exercício aqui, que já tem a ver um pouquinho já com aquele tema da divisão de swing. Vamos lá. Eu vou gravar um violão aqui, esse primeiro violão que eu vou gravar, ele vai ser mais reto, mais constante. Aí depois, quando for para o segundo chorus, ele vai para o contratempo de propósito para mudar completamente o espírito da base. Aí depois no terceiro eu vou voltar variando, fazendo coisas assimétricas. Então, são 3 choros que eu vou gravar. Eu vou passar de novo o violão aqui para o Logic Audio aqui para dentro da placa. Vocês vão ouvir o violão um pouco pior agora, mas depois eu vou mandar a base com aquele som maneiro que eu mandei aí. Então vamos lá. Metrônomo. Agora tem metrônomo no 120. 122 para ficar mais espertinho. Vamos lá. Vamos lá.
nossa cozinha. Depois eu vou gravar a guitarra em cima aí. Nossa cozinha aí já. Agora eu queria falar um pouquinho, a gente já indo para a parte mais... Eu virei o microfone para lá. Vai lá, então vamos continuar. Vamos lá, seguindo.
contratempo. A guitarra foi pro contratempo aqui, ó. Aliás, quando o violão tá no contratempo, a guitarra fez mais células de tempo, né? Isso é importantíssimo trabalhar. Isso é bem a cara do trabalho que o César, o próprio César Camargo Mariano faz, né? Toca dessa forma assim. Vamos lá. Vamos lá, vou gravar mais uma vez. Trabalhando com os gravitones. Deixa o violão na frente trabalhar, né? Aí você fica, o exercício é você ficar brincando, dividindo brincando com essas divisões aí, né? Para você poder exercitar.
exercício para vocês fazerem. Aí, Lucas, e agora esse exemplo vai ficar bem redondinho para você aí, ó. Porra, vai dar para estudar um pouquinho. Ó, vou mandar para vocês aí. Bom, tem muito assunto, eu dei uma geral, falei sobre umas coisas que eu acho legais aí, sobre essa coisa da bossa nova e essa sonoridade, né? Que chega até essa coisa da Elis Regina, e depois segue mais para frente, né? Como, por exemplo, a cozinha da Rosa Passos e tal, da própria Leni, mas principalmente a Rosa Passos, que já é uma outra história, né? Bem mais solta e tal, e esse aí vai andando, né? A coisa vai evoluindo, né? Bom, é isso. Tem muito assunto aí, mas acho que tá legal, deu para dar um workshop divertido aí com umas informações aí, para vocês pensarem, refletirem sobre essa necessidade de você concentrar numa onda para chegar numa sonoridade que você está perseguindo, né? Você quer chegar num som, tem que prestar atenção num monte de coisa, que instrumento está tocando, a forma como toca, divisão de swing, né? E, Marcos, posso fazer um diga, comentário? claro, É mais uma curiosidade. Eu não sou violonista, mas me interessando por esse assunto, quando você falou no início da aula de mergulhar na raiz de como tocavam quem fundou o estilo, né? Falando de João Gilberto, tem esse livro aqui, Bim Bom, Walter Garcia, A Contradição Sem Conflitos de João Gilberto. não conheço esse livro, não. E ele tem uma parte de texto grande, depois ele vai música por música e fala a variação A, a variação B da batida, e no final, para as várias músicas, ele põe na partitura a parte rítmica do polegar, na clave de Fá, Caramba, e na que clave coisa. de Sol, os outros dedos da mão direita. Então, a mão Uhum. direita está decifrada com todas as suas variações em várias músicas do João Gilberto. Legal, Muito legal interessante. isso. Parece que está esgotado, é difícil achar para comprar esse livro. Legal, pô, obrigado Bem pela bom. dica aí, obrigado. É uma coisa bem teórica, né? Como eu falei, Não, tem a ver com o assunto, né? mas eu prefiro a coisa através da audição, né? Claro, claro. Vai ouvir o violão do João, tira tudo, vai ouvir o violão do Menescal, vai ouvir o violão do Oscar Castro Neves, vai ouvir o violão do Jobim, vai ouvir o violão de todos eles, do Carlos Lira, né? Eu acho que aí você vai tirando as tuas coisas, vai pegando. Eu prefiro essa coisa da mais natural, sempre prefiro essa outra opção aí. Bom, mas é isso. É porque é muita coisa, gente, que a gente tem para falar. Isso aqui simplesmente foi uma, uma pincelada nesse assunto aí. E é isso. Eu vou aprofundar muito mais isso daí no curso que eu vou fazer agora aí. Tô para fazer um curso agora que vai sair segundo semestre. Aí vou aprofundar bastante nessa coisa toda de tanto na parte da improvisação, etc., mas também na sessão rítmica vai ter uma parte forte aí em relação a isso, né? Bom, é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aí e falar que eu vou voltar com outros assuntos aí. Mais uma vez falo desse meu curso que eu vou fazer aí em breve. Vai ter bastante coisa legal. De vez em quando eu vou fazer umas aulas também lá no Instagram, vocês ficam de olho lá e tal. Sempre falo alguma coisa sobre sessão rítmica, improvisação. Acho que é interessante. Bastante aulas abertas que eu estou fazendo também. E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Menescal, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi maravilhosa a participação do Menesca aí. E todos vocês, né? Teve gente pra caramba aí, queria agradecer de coração mesmo. E é nessa, e vamos sempre prestar atenção, concentrar, tirar o som mais próximo do que a gente quer, perseguir até conseguir, né? Acho que isso é o principal de tudo aí. De tudo isso, eu acho que o mais importante de tudo é se encher de conhecimento, ou de livros, ou de discos, sim, mas vai focar onde você quer e chega nesse som aí, entendeu? Para soar da forma como você quer. Isso é importantíssimo. Acho que o principal de tudo é isso. Tá bom? Seja independente do instrumento, se você é cantor, se você é flautista, se você é da cozinha, não é? Mas vai atrás até conseguir, né? Porque o disco é que ensina tudo. Presta bem atenção nisso. Tudo está no disco. Ali é que está o ouro todo, está nas gravações. Depois a gente vai pegar coisa escrita, vai correr atrás de, né?
de material escrito e tudo, mas o principal é a audição. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então é isso aí, gente. Querem falar mais alguma coisa? Obrigado, queria agradecer. Quem quiser falar mais alguma coisinha no final, na coda aqui, estamos no final. Palmas. Legal, obrigado, Milton. Muito bom. Essa aula está sendo gravada, depois acho que de repente até vou colocar algumas coisinhas por aí, vou cortar uns pedaços importantes aí, vou colocar, disponibilizar. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado de coração aí, mais uma vez, fechando então esse ciclo do PROAC aí, fazendo essa aula que está ligado ao disco que a gente fez, né? Contrapartida do PROAC. Obrigado, gente. Obrigado, Menesca, mais uma vez, a todos vocês. Obrigado. Valeu.